É fato que existe um número progressivo de idosos em todo o mundo. A elevada prevalência de múltiplas doenças crônicas concomitantes, o uso frequente e simultâneo de vários medicamentos e a interferência das alterações fisiológicas do processo de envelhecimento na farmacocinética e farmacodinâmica, aumentando o risco de toxicidade causados pelos medicamentos. Os profissionais de saúde têm considerado essas características nas suas abordagens? Dando continuidade ao nosso evento, nós, então, convidamos a professora Lara Miguel Quirino Araújo. Ela é médica, docente adjunta da Universidade Federal de São Paulo, tem residência em Medicina Interna pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Morfologia Genética pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e doutorado em Ciências pela Pós-Graduação em Nutrição da Unifesp. A nossa palestrante falará sobre o segundo passo. Quem é o paciente? O paciente idoso é tudo igual? Então, convidamos Lara para realizar a sua fala. Eu gostaria, assim, muitíssimo de agradecer o imenso trabalho de organização da professora Welma e do grupo de pesquisa dela e que me deu o privilégio de estar aqui. Então, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu estou muito animada, extremamente feliz de estar em Vitória da Conquista. Eu não conhecia Vitória da Conquista. Eu ouço falar muito bem da cidade de vocês. Vocês não imaginam o quanto o Elma é uma embaixatriz dessa cidade, uma embaixadora dessa cidade, e eu tinha muita curiosidade de conhecer. Além disso, a oportunidade de conhecer o campo da UESB, porque a primeira vez que ela me falou, eu falei, como assim uma universidade do sudoeste da Bahia? Que esse estado tão grande, então tem uma que é lá do sudoeste, tem. E é bonita, e é boa, e produz trabalho de impacto social, de transformação da sociedade. Então, vocês estão de parabéns. Eu me sinto honrada com esse privilégio de falar para vocês. Apesar de toda a minha emoção com a abertura da Welma, que fala da gente ter um telhado de vidro, né? Ter uma telha de vidro no nosso telhado para entrar a luz do sol e ali trazer luz onde havia trevas, para que a gente também brilhe onde a gente estiver com o melhor e fazer o melhor. E isso me trouxe a situação de pensar que, quando a gente tem um telhado de vidro, alguém pode jogar uma pedra e o telhado pode quebrar. Então, a gente se coloca numa posição vulnerável, conscientemente, para a gente alcançar um nível maior. Então, aprender, dar uma aula, participar de uma aula, tem a ver com esse momento telhado de vidro, no qual a gente se expõe vulneravelmente para ouvir perguntas, para dizer o que pensa, e às vezes a gente, como professor, muda a nossa visão a partir do que o nosso aluno traz. E o aluno, a gente espera poder contribuir com eles. Então, o meu momento com vocês é esse. Vou falar um pouco sobre a questão de quem é o paciente, se paciente idoso é tudo igual. Então, nós vamos conversar um pouco da questão da idade funcional, que a gente é muito perguntado, às vezes, pelos pacientes, pelos familiares, às vezes pelos nossos familiares, né? A gente tem que lembrar que envelhecer não é a mesma coisa para todo mundo. Envelhecer são trajetórias. Essas trajetórias são muito heterogêneas. Então, o ser humano, cada indivíduo pode ter uma trajetória ligeiramente diferente do seu próximo. A gente consegue definir grandes trajetórias mais comuns, mas ela é sempre singular. E aí entra a pergunta, o que de fato é esperado pela idade? O que pode ser prevenido, tratado ou até mesmo revertido
em relação a um envelhecimento que, às vezes, não é o que a gente gostaria que fosse. Já começa aí uma grande desafio, porque quem está próximo à pediatria, quem cuida de criança, seja uma professora da educação infantil, seja um profissional de saúde, seja quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, tios, sabe que as crianças têm grandes marcos de desenvolvimento. Então, quando tem 6 meses, você tem uma expectativa que a criança tenha determinadas características e comportamentos. Depois, com 1 ano, e assim vai. No começo é a cada mês, né? Uma das coisas mais lindas, né, quando a gente tem filho, é acompanhar essa mudança que às vezes é diária, semanal, mas a cada mês tem um marco de desenvolvimento. No envelhecimento, a gente não tem isso. A gente tem trajetórias. Então, não dá para dizer isso é normal, esperado para determinada idade. Então, a gente não consegue uma idade funcional igualzinho, tão bem ajustado como a gente tem lá nos marcos de desenvolvimento da pediatria. Pensa a situação. 2 pacientes de 78 anos. Tem um que faz uma caminhada, vive sozinho, organiza seus remédios. O outro teve uma virose, foi uma gripe, e perdeu peso, começou a cair e precisou de dependeria. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo heterogênea. Uma outra questão é que, quando a gente fala de trajetória de envelhecimento saudável, eu estou falando de bem-estar, independe de ter doença. Eu vou ser bem honesta para vocês. Por muito tempo eu achava assim, nós geriatras queremos dourar a pílula, porque é muito ruim ter uma doença e não tem jeito da gente estar bem doente. Acontece que, quando a gente começa a observar, e a gente mesmo ganha uns anos de vida, Deus nos dá esse privilégio, a gente aprende que, mesmo com várias doenças crônicas, pessoas que tomam várias medicações, doenças que, teoricamente, a gente falava assim, que horrível ter essa doença, a pessoa pode ter bem-estar. E aí a gente vai atrás, o que é que traz bem-estar para uma pessoa? E aí a gente começa a pensar sobre, eu não vou apontar porque eu vou me atrapalhar, então vocês vão acompanhando por vocês mesmos. A gente vai pensar primeiro em habilidade funcional. Eu quis trazer a imagem justamente como ela está lá no documento da Organização Mundial de Saúde, isso já de 2015, está valendo, está atualizado. Então, habilidade funcional é a capacidade que eu tenho de ir atrás daquilo que me faz ter bem-estar. São muitas coisas, é muito diverso, mas para nós, profissional de saúde, a gente fica de olho na capacidade de execução de tarefas nas quais eu cuido de mim mesma, ou execução de tarefas que me permitem de viver na comunidade. Então, atividades básicas de vida diária, atividades instrumentais de vida diária. Essa capacidade de executar a tarefa é baseado na minha capacidade intrínseca, que são aquelas características físicas e mentais que me dão condição de eu executar essas tarefas. Agora, uma coisa que é surpreendente é que o ambiente conta muito. Vamos pensar que a gente tiver somente essas escadas para subir. Agora, se tiver uma rampinha ali por trás, essas escadas para subir. Agora, se tiver uma rampinha ali por trás, ou se tiver um elevador, ou uma pessoa que possa ajudá-lo, ou seja, se o ambiente o acolhe, seja porque está estruturalmente adequado, seja pela atitude das pessoas, ele passa a ficar independente naquela tarefa. Então, lembre-se disso, habilidade funcional, capacidade de execução de tarefas, está apoiada na capacidade física e mental da pessoa e depende do ambiente.
Muito bem. Então, com essa ideia de envelhecimento saudável, nós estamos vivendo a década do envelhecimento saudável, que é 2021 a 2030, e tem uma série de ações, eventos, documentos sendo publicados e que nos ajudam muito na linha de frente, no cuidado com a saúde das pessoas. E aqui, mais organizado, o conceito que eu trouxe para vocês de habilidade funcional, de capacidade intrínseca e de ambiente. Quem é o nosso ambiente? Vamos pensar em envelhecimento saudável. Uma mulher de 72 anos que tem uma doença, que é a hipertensão arterial sistêmica. Sem quedas, independente, viaja, cuida da casa, refere bem-estar. Do outro lado, nós teremos um homem que tem diabetes, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva, que toma 11 medicamentos, teve 2 internações em 6 meses, queixa fadiga, ele se cansa rápido e fácil, ele está lento para fazer as coisas e para caminhar, e tem menos autonomia. Essa trajetória de envelhecimento, ela é uma trajetória com complicações. Esse termo dele é saudável, mesmo com tudo isso. Por quê? Porque ele está muito bem, obrigado. Os objetivos dele estão sendo atingidos. Bom, o que acontece com o envelhecimento, né? Também não dá para dizer para vocês, olha, é só trajetória e acabou a conversa. Na verdade, quando a gente envelhece, a gente começa a ter alterações fisiológicas. Muda o coração, muda o cérebro, muda os rins, muda a pele. Isso nos faz ir atrás de muitos cremes, né, procedimentos, para ver se a coisa dá uma melhoradinha. Então, isso acontece com o envelhecimento. O que acontece, porém, que algumas pessoas, na velhice, se mantêm robustas, com uma vida e uma independência, um cuidado e um olhar sobre si mesma muito parecido com o que ela tinha na vida adulta. Suficiente para ela estar bem. Esse é o envelhecimento que o idoso, a gente vai chamá-lo de robusto. Quando o idoso se torna um idoso muito longevo, ele vive muitos anos, ele tem mais chance de ir acumulando essas alterações fisiológicas com o envelhecimento. Aí nós temos que lembrar que elas são heterogêneas. Tem gente que, aos 40 anos, já tem lá um decréscimo na sua função, no seu funcionamento dos rins. A função renal está pior. Tem gente que vai ter esse problema aos 90 anos. Então, não dá para a gente dizer aí quais são os grandes marcos, mas a gente sabe que uma pessoa que vive muitos anos tem mais chance de acumular essas alterações. Quando ele é um idoso robusto, a tendência é que lá no finzinho da vida dele, que isso causa problema, que ele tem um declínio no desempenho desses sistemas orgânicos suficiente para trazer problema. Então, isso acontece com o paciente longevo. O paciente que é um idoso frágil, esse pior desempenho dos sistemas orgânicos, ele acontece mais precoce na vida. Então, idosos da mesma idade podem ter um desempenho do seu coração, do seu rim, do seu sistema imunológico diferente. Então, o que vai caracterizar? Um conceito chamado de reserva fisiológica. Quem tem envelhecimento como um idoso robusto, ele está mais apto a responder aos desafios do dia a dia. Por exemplo, teve uma gripe. Idoso robusto tem uma resposta. Idoso frágil tem uma resposta diferente. O idoso frágil e o idoso que é longevo tende a ter mais complicações, a demorar mais a se recuperar, a ter sintomas que a gente não esperava que tivesse. O idoso robusto não, ele tende a se recuperar mais rápido, ele vai ter menos impacto. Essa é a grande diferença entre um e outro perfil. Bora lá. Então,
No idoso longevo, quando a gente pensa em medicação, que é o nosso foco principal, o mesmo remédio que todo mundo toma vira um outro remédio. Por quê? Porque ele tem mais variabilidade, mais sensibilidade, mais risco renal e hepático, e ele vai ter mais interações medicamentosas, porque ele tende a tomar mais medicamentos. Então, a gente tem que estar de olho nesse perfil. Idoso que tem mais idade. Mais idade quanto, Lara? Eu não falei de propósito, porque não tem um ponto objetivo. Mas, com o envelhecimento da população, a gente começa a chamar de longevo acima dos 80 anos. É um grupo que antes era bem pequenininho, que está aumentando. Né? Muito bem. Isso é um consenso, não é um estudo que falou, é aos 80 anos que a pessoa muda. Né? A dose mínima efetiva é mais baixa. Eu preciso aumentar a dose mais devagar. Eu preciso monitorar melhor, reavaliar mais frequentemente, porque esse idoso tem menor reserva fisiológica. Se for dar bem, ele pode demorar um pouquinho a ter uma boa resposta ao remédio, à medicação. Se for dar ruim, ele pode ter um efeito adverso, muitas vezes grave, mais precocemente com doses mais baixas. Né? E toda vez que a gente vai dizer para ele, vamos fazer uma prevenção, seja um remédio, seja um exame, a gente tem que pensar no tempo-benefício. Porque a gente tem determinados tratamentos que vai trazer um resultado, um benefício depois de 3 anos, depois de 5 anos, uma colonoscopia depois de 10 anos, em algumas circunstâncias. Então, faz sentido meu paciente de 92 anos fazer esse procedimento se expor ao risco desse medicamento ou desse exame, para ter esse benefício que é tão lá para frente e que eu começo a ter dúvida se ele vai ter expectativa de vida para se beneficiar. Então, é isso que é quando você está diante do seu paciente idoso, longevo, você tem que pensar. Não importa qual é a sua área de atuação. Você pode ser médico, você pode ser farmacêutico, dentista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista. Você tem que lembrar que a sua abordagem tem que considerar essa questão do envelhecimento. Bom, alguns exemplos rápidos de alterações fisiológicas com envelhecimento. Então, lá, sistema cardiovascular, enrijecimento arterial e menor complacência vascular. Então, é frequente os nossos pacientes idosos terem hipertensão arterial sistólica. Não quer dizer que eu não vá tratar. Né? Mas quer dizer que isso é, de certa forma, comum por conta dessa alteração muito comum com o envelhecimento. Nos rins, queda progressiva da filtração glomerular e da capacidade de concentrar e diluir urina. Então, é um idoso que, quando ele fica hiperidratado, ele mais rapidamente pode ter sintomas de congestão sistêmica. E é um idoso que também ele pode ter uma dificuldade, ele vai trazer, na verdade, a questão assim, minha urina está mais clarinha. Né? Então, isso pode acontecer. Então, a gente acaba tendo que ter um cuidado com a hidratação desse paciente. O rim está diferente, mas não é só isso, a composição corporal também está diferente. Eu acabei tirando para não ampliar muito, mas não consigo deixar de falar. Você passa a ter uma pessoa que tem mais gordura corporal e, com isso, e menos água corporal. Ele fica desidratado mais rápido. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de orientar a hidratação, porque precisa orientar, porque ele desidrata mais, mas tem que ter cuidado, porque ele pode fazer uma congestão pela mudança renal, do funcionamento renal, e não necessariamente ter uma doença renal estabelecida. Mesma coisa sobre a parte cerebral. Você tem uma menor velocidade de processamento cerebral, pior propriocepção, que tem muito a ver com equilíbrio e reflexo.
Você pode ter declínio da visão e audição. E, olha, visão e audição é base no nosso relacionamento com o mundo. Essa nossa capacidade intrínseca se assenta sobre esses dois principais sistemas sensoriais. E menor reserva fisiológica, ou seja, a capacidade dele responder a uma situação de hipotensão ortostática, ela é mais lenta. Então, é aquele idoso que está deitado, fica em pé, a pressão cai, ele tem uma queda, e todas as consequências que uma queda tem. Ele tem menos sede, menos resposta ao estresse. Sabendo disso, quando eu vou prescrever uma medicação que vai mexer com um desses sistemas, eu vou ser mais cauteloso. Não quer dizer que eu nunca vá prescrever, mas eu vou ser mais cauteloso, né? Então, no envelhecimento, há uma mudança na relação com as medicações. O corpo processa diferente o remédio e o corpo também responde diferente ao remédio. Então, a gente já sabe que, em relação à absorção dos medicamentos, ela pode ficar mais lenta, ela pode ficar menos previsível. Então, um remédio que você sabe tranquilamente, numa pessoa de 50 anos, qual é a dose, que vai dar tudo certo, que não vai dar efeito colateral, num paciente que é idoso frágil, que é idoso longevo, você precisa ter um cuidado extra. E num paciente só por ser idoso, você precisa ter cuidado, porque a absorção não é tão previsível assim. Outra coisa que muda é a distribuição. Aí entra a questão da composição corporal, que você tem menos massa magra, você tem mais gordura corporal e muda a água corporal. Então, você tem maior concentração de fármacos hidrossolúveis e maior meia-vida dos fármacos lipossolúveis. Muda as proteínas plasmáticas, o metabolismo hepático tende a cair e pode aumentar a disponibilidade de algumas medicações e muda a função renal, que às vezes faz a gente ter que mudar a nossa dose de medicação. O corpo também vai responder de forma diferente. O sistema nervoso central ele fica mais sensível a medicações sedativas, hipnóticos e opioides. Então, o idoso, por conta dessas alterações comuns, fisiológicas do envelhecimento, e olha, eu ainda não falei de doença, porque se eu tenho um idoso que tem doença, essa sensibilidade pode se aprofundar. Então, quando eu uso uma medicação que vai ter ação no sistema nervoso central, o paciente pode ter um quadro agudo de confusão mental. Ele pode ter uma agitação paradoxal. E ele pode ter quedas e outras alterações, como a depressão respiratória. Isso é muito incomum. Eu vou contar o que aconteceu na minha residência. Então, bota 30 anos atrás, né, nesse negócio. Nós tínhamos um paciente que tomou um idoso no hospital lá, onde eu fiz a residência de clínica, foi na minha cidade, em Goiânia, que foi dado para ele uma medicação para ele ficar mais calmo, que foi da classe dos benzodiazepínicos. Então, ele caiu no morro de areia e ficou bem, não quebrou, não teve problema para ele ali, mas teve risco. O que aconteceu? Ele foi dado um benzodiazepínico, ele teve uma agitação paradoxal, ao invés de ele ficar calminho, tranquilinho, dormir a noite inteira, ele se agitou e, num surto de agitação, ele pulou a janela. Então, essa história ela é verídica e acontece no Brasil inteiro coisas diferentes de falar assim, o doutor passou o remédio, eu dei o remédio, a pessoa piorou, por conta disso aqui. Outra coisa que acontece é maior vulnerabilidade a medicações que têm carga anticolinérgica. E a doutora Welma, que é especializada nesse negócio, depois ela vai explicar da carga anticolinérgica para vocês. Mas esse paciente tem mais confusão mental, retenção urinária, trava a urina, pode ter mais obstipação, então é a hora que ele fica com um dia sem evacuar, isso por si só pode trazer uma confusão mental. Pior, do ponto de vista cognitivo, intelectual.
esse paciente ele tem menor reserva fisiológica e barorreflexo, então ele vai ter mais risco de hipotensão ortostática. Se eu for dar uma medicação antihipertensiva ou vasodilatadora, ele pode ter uma lipotímia e ali ter o efeito de cair ali se não tiver ninguém para apoiar. Menor responsabilidade à beta-adrenérgica. Então, isso muda a uma série de medicações cardíacos e pulmonares. Maior risco de efeitos na condução elétrica do coração, que traz a seus problemas. E a gente tem, muitas vezes, uma janela terapêutica mais estreita do remédio. O momento de dose, que o remédio está muito bom, em que ele não está pouco remédio que não tem efeito, ou excesso de remédio que tem problemas, que tem efeitos colaterais, essa janela, às vezes, fica mais estreita. Por isso, esse paciente precisa de melhor orientação no uso da medicação, precisa tomar certo e precisa de ter um acompanhamento. Muito bem. Quem é o paciente? Esse paciente, ele é um idoso com menor reserva fisiológica. Se ele é um idoso longevo, ele teve tempo maior para ter mais declínio ainda da reserva fisiológica. Mas eu disse no começo que é heterogêneo. E ser heterogêneo tem a ver com a genética, com o ambiente, com o estilo de vida. Então, tem pessoas que, mesmo sendo um idoso longevo, tem muito mais resistência e capacidade do que um idoso que é mais jovem do que ele. Não é raro isso acontecer quando você vê idosos acima de 90 anos e o grupo dos 80 aos 90. Porque nesse grupo de 80 a 90 anos, são idosos que muitas vezes chegaram lá, mas chegaram com muitas doenças lá desde os seus 60 anos de idade. Então, tem 20 anos de luta. Geralmente, os idosos que estão em 90 anos, eles já passaram por muitos agravos, eles sobreviveram porque estão muito bem. Então, é comum você ter um idoso que, teoricamente, deveria ter mais sensibilidade a remédios. Muito obrigada. E esse idoso, ele não tem, porque a genética, o estilo de vida e o ambiente foi favorável. O idoso frágil e idoso robusto. Nós temos umas síndromes geriátricas que envolvem múltiplos sistemas. E essas síndromes geriátricas, elas não têm uma causa única. É um conglomerado de problemas. Fragilidade é uma dessas síndromes geriátricas. Ela pode coexistir com múltiplas doenças, com declínio cognitivo, com incapacidade, mas não é a mesma coisa. Então, o que é, né? O idoso que é frágil, ele tem menor reserva fisiológica, ele pode ter mais iatrogenia, mais efeitos adversos, e o efeito dominó de cascata medicamentosa. Eu começo a dar remédio para tratar efeito colateral. Como que eu reconheço em 60 segundos, 30 segundos, lá na minha unidade básica de saúde, se o idoso é frágil? Perda de peso não intencional. Então, esse idoso está perdendo peso, você olha para ele, você vê, parece que é um idoso sarcopênico. Já é um critério. Ele tem baixa atividade física, ele tem fadiga, tem exaustão. É um idoso que geralmente vai falar que tem um apetite ruim. Ele muitas vezes teve quedas recentes, ele tem internações repetidas, ele tem estressores pequenos que causam grandes problemas. Uma virose, uma mudança de medicação, o luto de perder um familiar querido. Mas existe um critério formal para diagnóstico, que é os critérios de Linda Fried, que é igual os 30 segundos que você olha para o idoso e fala assim, esse idoso é frágil. O que são esses critérios? Perda de peso não intencional, no último ano, de 4,5 kg ou mais. Fadiga ou exaustão, eu estou cansado em tudo.
fraqueza muscular, redução da força de pressão palmar, aí eu vou precisar de um equipamento chamado dinamômetro, que ele aperta e ali eu sei o quanto de força ele tem. Redução da velocidade de marcha, que eu posso medir. Então, eu marco 4 metros de distância, com o cronômetro, eu vejo qual o tempo que ele leva para caminhar esses 4 metros. Menor que 0,8 metros por segundo é critério de fragilidade. E baixo nível de atividade física, que é aquela pessoa que fica sentado ou deitado e faz apenas atividades domésticas leves. Quem tem 3 desses 5 é idoso frágil. Quem tem 2 é pré-frágil. E vai ser robusto quem não tem nada disso. Então, só aqui você já consegue separar se esse idoso está ou não com maior risco. Existe essa escala clínica de fragilidade, que a gente não entra muito no detalhe, mas só para dizer que tem um outro jeito de olhar para a síndrome de fragilidade. Eu falei do fenótipo, o jeitão, que a Linda Fried, que é uma fisioterapeuta, descreveu lá em 2001 e foi reafirmando isso ao longo dos anos. Aqui é um jeito de você olhar e falar assim, olha, esse paciente é muito ativo, ele é regular, ele é um doente terminal. Eles ambos conseguem ver que o idoso é frágil, só que a Linda Fried, ela tem um foco grande na questão da fragilidade física. Um paciente que tem fragilidade responde mal à vacinação. Então, para mostrar, nós temos ali em rosa pink os frágeis. Do lado esquerdo, os títulos de anticorpo. Então, a pessoa recebeu a vacina da gripe e reagiu. Quem menos reage a essa vacina são os idosos frágeis. E quando você olha na temporada, quem mais teve síndrome gripal e quem mais teve influenza, gripe, diagnosticada por exame, é esse grupo de idosos frágeis. Então, às vezes, chega um idoso assim, mas será que compensa? Compensa muito, é a população que mais tem que vacinar, porque ele é muito sensível a esse estressor. Só que a gente sabe que, se a gente compara com o resultado que a gente tem quando vacina mesma quantidade, mesmo número de adultos, é muito diferente. Você vai ter muitas pessoas que, mesmo vacinadas, vão ter influenza, porque é uma questão do corpo, a capacidade de responder. E se ele tiver influenza doença, ele não vacinado, ele vai estar mais desprotegido. Em relação a uma outra questão, o idoso frágil, às vezes a gente está medindo fragilidade física. Mas, olha só, tem a ver com o estado do corpo como um todo, com o metabolismo. Então, esse é um exame que vê a tolerância à glicose de acordo com a fragilidade física. Eu dou um copinho de um líquido muito açucarado, muito doce, para fazer esse teste. E depois eu vou medindo no sangue o quanto de açúcar tem no sangue. Quanto mais açúcar, pior está o organismo para dar conta de compensar, de deixar normal o nível de açúcar no sangue. Veja só, em pink tem um idoso frágil. Veja, ele faz um pico de hiperglicemia, de açúcar no sangue. Quer dizer, o metabolismo dele não tem o mesmo desempenho, o organismo dele não tem o mesmo desempenho do que os outros idosos não frágeis. Veja, não tem a ver com idade, mas tem a ver principalmente com esse estado de ser robusto, de ser frágil. Não tem a ver só com força muscular, com capacidade física. O organismo todo, ele funciona diferente, com menor reserva. Bom, um outro jeito de medir, e nós vamos falar melhor isso na próxima aula, é usar esse teste SPPB, que usa equilíbrio, velocidade de marcha, sentar e levantar da cadeira. O que acontece é que as pessoas que quem está em situação melhor, está cuidando da vida, fazendo ciclismo aí pelas estradas da Bahia. Quem está incapaz, essa pessoa já está precisando de cuidados a longo prazo. Então, essa pessoa,
a gente vai trabalhar com ela, mas com uma expectativa que muitas vezes não é de reabilitação completa. Ela vai precisar de cuidados de conforto, é uma outra condição. Então, qual é o foco que a gente precisa ter? Do idoso que está nesse intervalo intermediário, porque é o idoso que a gente vai verificar se eu posso reabilitar, que a equipe multiprofissional vai lá trabalhar firme com ele para recuperar o que é possível de funções orgânicas. E, quando não é possível, a gente vai adaptar para manter a capacidade da execução de tarefas e, supostamente, o bem-estar, a questão de sentir-se com autonomia e independência. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de falar para vocês. A gente ficou à disposição depois para a gente conversar e a gente vai ter um segundo momento mais tarde.